Isso. ok? Vamos lá, pessoal. Tá ótimo, perfeito. Uma mulher de 58 anos, pós-menopausa, apresenta distensão abdominal, saciedade precoce e perda de peso há 4 meses. O que eu vou marcar? 58 anos, distensão abdominal, saciedade precoce e perda de peso, tá? São os que eu vou marcar aqui. Exame físico revela massa pélvica palpável e ascite. Eu vou marcar massa pélvica palpável e ascite. CA 125 elevado a 800. Aí eu vou marcar CA 125, 800. Exames complementares. TC de abdômen pélvico. Massa anexial bilateral, ascite difusa, implantes peritoneais sugestivos de carcinomatose. Marquei massa anexial bilateral, ascite e implantes peritoneais, carcinomatose, tá? Citologia de ascite, células malignas epiteliais. Marquei células malignas epiteliais. E aí, pessoal, o que vocês acham que a gente está falando nessa questão surpresa? Eu tenho uma mulher com 58 anos que ela tem esses sintomas há 4 meses, ela tem um exame físico com uma massa palpável, ela tem um CA 125 elevado, tem uma TC com massa anexial, com ascite, com carcinomatose peritoneal e células malignas epiteliais. A gente está falando em câncer de ovário. Tá vendo? Quando a gente marca a questão surpresa, ela não é nem tão surpresa assim. Por quê? É só a gente entender o que o enunciado está falando para a gente. A gente já matou o diagnóstico. A gente está falando de quê? De um CA de ovário e ainda digo mais, avançado, de mau prognóstico. Por quê? A gente tem carcinomatose peritoneal. Ok, a gente tem a CIT. Uma coisa importante, gente, vocês terem em mente, que o câncer de ovário, quando ele começa a dar sintomas, é porque ele já está avançado. Infelizmente, ele é uma doença silenciosa. E não existe rastreio, tá? Importante vocês ficarem sabendo que não tem rastreio. Então, pegou uma mulher com 58 anos, com essas queixas, acende a luz, porque a gente pode estar diante. Não precisava, vou ser sincera para vocês, nem da TC de abdômen pélvico, para eu pensar em CA de ovário, tá? Só com o primeiro anunciado, a gente já consegue suspeitar de CA de ovário. É porque a TC e a citologia, elas dão mais artifícios para a gente ter certeza que é um CA, é um provável CA de ovário, tá? Vamos lá para a nossa perguntinha. Qual é o provável diagnóstico e como ele é definido? Marca aí o diagnóstico e como a gente definiu que poderia ser isso. Tá bom? Entenderam? Vamos. Só cuidado, Alfred, com o CA 125. Tudo bem que ele está bem aumentado, 800 é um valor muito alto, né? Mas o CA 125 ele também está aumentado em outras doenças, tá bom? Endometriose, CA de mama. Então a gente tem que ter cuidado. Nesse valor assim, já acende realmente uma luzinha vermelha, porque o valor está muito alto. Mas é sempre bom ter cuidado. Ele ajuda, mas também cuidado com ele, tá bom? Vamos lá. Vamos para o nosso gabarito. Então, a gente está diagnóstico provável. É um câncer de ovário epitelial em estágio avançado, porque a gente tem carcinomatose peritoneal. E como a gente poderia definir isso? É tudo que a gente sublinhou lá no
no nosso enunciado. Presença de massa anexial bilateral com ascite, implantes peritoneais, confirmado pela citologia de ascite, com células malignas epiteliais. Tá bom? Conseguiram entender como a gente justificou a nossa resposta? E, além disso, a gente poderia colocar diante dos sintomas da paciente, se vocês quisessem colocar, diante do aumento do CA 125 e os achados da tomografia. Se quiser fazer mais completão ainda, a gente ainda poderia colocar isso. Viram como é que ficou fácil? Que a questão surpresa não é nem tão surpresa assim, é só a gente interpretar. Vamos para o 2. Cite dois exames essenciais para auxiliar no diagnóstico e planejar o tratamento. Pessoal, é só citar, lembra? Citar, falar. Poderia só colocar câncer de ovário no diagnóstico? Sim, mas aí ele quer que você defina como é que você chegou a esse diagnóstico, entendeu? Faltou a segunda parte. Tomografia e laparoscopia com biópsia? Pode. Tomografia tem que ser um pouquinho mais específico. Biópsia cirúrgica, intraoperatória, ressonância de pelve, isso aí. Tem laparoscopia, faltou uma coisinha que a gente também podia falar. Vamos ver se alguém lembra. Não, ultrassom transvaginal não precisa, porque a gente já tem TC e a gente precisa avaliar melhor essa pelve. Lembra que eu falei para vocês que o que a gente, exame de imagem que a gente melhor avalia a pelve é qual? Ressonância magnética. E alguém já falou aí. Vamos lá, Beth, bota lá nosso gabaritinho. Então, a gente botou aí como ressonância de pelve, tá? Aqui é só citar, tá, gente? Não precisava dessa explicação. A gente colocou a explicação para, enquanto vocês fazem a questão, vocês estudam também um pouquinho, tá? Mas é cite, falar. Dois exames. Ressonância magnética de pelve, tá? Por que que a gente faz a ressonância? Para avaliar de forma detalhada a extensão, se tem vazão para a estrutura adjacente, tá? PET, CT ou TC com contraste, para quê? Porque se há de ovário, nesse estágio, a gente já acredita que a gente tenha algum tipo de metástase, tá? E aí a carcinomatose peritoneal é uma metástase. Então, a gente tem que avaliar as metástases, a distância, né, que a gente pode ter e confirmação da carcinomatose peritoneal. Além disso, a gente também pode fazer uma laparoscopia diagnóstica com biópsia, tá? Isso também pode acontecer, alguém falou também, tá? Algumas vezes, né? O câncer de ovário, tá, gente? O diagnóstico dele, diagnóstico definitivo, a biópsia a gente tem que fazer de alguma forma cirúrgica. Ou a gente abre a barriga por laparotomia, ou a gente faz uma biópsia por via laparoscópica, tá? Mas é a única forma que tem. Porque, por exemplo, o câncer de mama, a gente consegue fazer uma biópsia da lesão, sem abrir barriga, né? Você faz uma corbiópsia, você consegue fazer. O câncer de colo de útero, você consegue fazer uma biópsia também do colo do útero. O câncer de endométrio, você consegue fazer uma biópsia do endométrio. Agora, o câncer de ovário, não tem como a gente ter acesso ao ovário pelo lado de fora, entendeu? Então, a forma que a gente tem, ou a gente faz a laparoscopia, ou a gente faz a laparoscopia para ter o diagnóstico, ou a gente abre mesmo a barriga, faz uma laparotomia para pelo menos ter o diagnóstico de que tipo de câncer seria. A biópsia é dessa forma, tá? Oforectomia seria errado, tá? Nesse caso, não é oforectomia a nossa resposta. A gente quer os exames essenciais que auxiliam. Por quê? A gente precisa mapear o quanto que a gente tem aí
de lesão e tudo mais, até onde vai essa lesão. Na laparoscopia diagnóstica, a gente também conseguiria, né, mapear bem a lesão, então também ajudaria bastante, tá? E na laparoscopia diagnóstica, a gente ainda tem a vantagem de, na própria laparoscopia, conseguir fazer a biópsia. Tá bom? Entenderam? Viu como não é um bicho de sete cabeças? Vamos lá, vamos para a próxima. Essa é mais dificinho, a próxima, tá? Quais são os pilares do tratamento do estágio avançado? Ele quer o quê? Você vai marcar pilares do tratamento e avançado. Ele quer o estágio de tratamento do câncer ovariano avançado. O que vocês acham aí que a gente pode colocar como pilar aí desse tratamento? Então, na verdade, a gente tem que pensar numa coisa maior, né? A gente tem que pensar numa químio, né? A químio seria, nesses casos, né, um dos melhores um dos melhores tratamentos, porque a paciente tem ascite, a paciente tem implante, então geralmente a gente começa com uma químio, tá? Uma químio neoadjuvante ou a químio mesmo, tá? A gente pode pensar em uma terapia cirúrgica também de citorredução máxima, tá? Isso também a gente pode pensar, mas aí para a gente descrever melhor, a gente nem descreveria esterectomia, conforectomia, porque a gente não sabe a extensão do que tem. A gente falaria de uma quimio neoadjuvante para quimio normal. A neoadjuvante a gente faz quando a gente está pensando num planejamento cirúrgico, entendeu? Que a gente faz para tentar reduzir o tumor, para ficar mais fácil para ressecar. A QT-NEL é para isso, tá? A QT normal, às vezes, é um CA de ovário inoperável. Você não tem como ressecar. E aí a gente vai fazer uma QT só. A gente não vai fazer uma QT pensando em operar. A gente vai fazer uma quimioterapia. Às vezes eu falo QT, é porque aqui a gente fala muito quimioterapia como QT e radioterapia como RT, tá? Mas a gente vai pensar numa quimio, tá? Essa paciente, no caso, a gente pensaria numa quimio de cara para ela. Se é NEL, se não é, aí a gente precisa daqueles exames complementares que a gente já tinha conversado para ver se essa paciente é operável ou se ela é inoperável. Se ela já tem carcinomatose peritoneal, entendeu? Imunoterapia também poderia ser, tá? Mas nesse caso, são para casos mais determinados, mas a gente também poderia falar em imunoterapia, tá? E tem uma coisinha aí que não sei se alguém sabe, que é um pouquinho mais, que está ligada lá aos genes BRCA1, BRCA2, vocês lembram de alguma coisa que esteja ligada? Então, o uso de inibidores da PARP, que é uma medicação que a gente faz, que ela impede que as células cancerígenas elas reparem em DNA e elas danificam essas células, causando morte celular. Mas isso a gente faz para paciente com mutações de BRCA, tá? E com alta estabilidade genética e tudo mais. Isso é bem específico, tá? Acredito que na prova de vocês não cobrem isso, porque é algo muito específico. Mas a gente quer dificultar, então a gente bota o mais difícil para na hora da prova, se vier, vocês estão preparados, e se não vier, vocês estão preparados para o fácil. Aí o fácil vai ser ridículo, entenderam? Vamos lá para a resposta. Isso. Então, a gente falou da cirurgia de citorredução máxima, né? Que a gente remove completa ou quase completamente o tumor macroscópico. Ela é importante porque ela ajuda no prognóstico e melhora a resposta à quimioterapia,
Mas se o caso da paciente for um paciente operável, né, que pode ser que ela seja inoperável, a químio neoadjuvante ou adjuvante, que foi aquilo que a gente conversou, e nesse caso a quimioterapia já estaria indicada de cara, porque ela tem um sinal de gravidade, que além da CIT, ela tem carcinomatose peritoneal, então tem que fazer quimioterapia para poder ajudar, tá? Aí, baseada em derivados da platina e do taxano. Aí tem essa terapia de manutenção, que eu conversei com vocês, e esse é o mais difícil, que são esses inibidores da PARP, em pacientes com essas mutações, BRCA1, BRCA2, ou que tem alta instabilidade genômica, e adição de bavaxubab, que é um antiangiogênico, que é em determinados casos. Esse aí seria uma imunoterapia, que alguém falou aí de imunoterapia. Tá bom? Entendido? Esse é mais difícil, porque é bem específico, fala de tratamento, mas vocês viram que mesmo vocês achando que o caso era surpresa e tudo mais, a gente teve várias respostas aí compatíveis. A resposta está aí, vocês têm a resposta, é aquilo que a Beth falou. A gente quis jogar o caso surpresa justamente para ter o entendimento de que, poxa, deixa eu ver o que eu consigo pontuar aqui, entendeu? E várias pessoas aí conseguiram pontuar, tá? Uma coisa interessante também que a gente faz nesses casos de câncer de ovário, a gente pode fazer uma quimioterapia, uma quimioterapia intraabdominal, que aí ela pega ali pega toda essa carcinomatose peritoneal. Isso é bem interessante. Mas isso é muito específico, tá, gente? Só para acrescentar aí alguma coisa para vocês. Vamos para o próximo e último deste ciclo de casos novos. Vamos lá. Explique. Ó, gente, marca aí o explique bem grande. Ele quer que você explique. Então, você vai ser um pouco mais completo e tudo mais. Explique o papel do marcador CA125, aí você vai botar o CA125 no manejo do câncer, que ela falou dessa condição, a gente já sabe que é câncer de ovário. No manejo do câncer de ovário. O que vocês acham aí que o CA125 ajuda a gente? Eu já dei até uma dica aí. Isso aí. Tá vendo como é que vocês sabem? Controle do tratamento, isso aí. E para segmento, maravilha, maravilha, maravilha. E para o diagnóstico, aquilo que a gente tinha comentado antes. Vocês acertaram a questão, gente. Olha só. Vamos lá para o gabarito, Beth. Esse povo aí a gente vai ter que dificultar. Tá acertando muito. Não gosto quando começa a acertar muito de cara, não, Beth. Vamos deixar mais difícil. Vamos lá. Diagnóstico. Vamos lá, resposta esperada, né? Embora não seja específico, aquilo que eu estava conversando com alguém que, desculpa, mas eu não gravei o nome, porque são muitos. Aos poucos eu vou pegando o nome dos mais falantes e vou chamar, assim, às vezes para falar, às vezes eu chamo. Mas, enfim, a gente até já discutiu isso, embora não seja específico. Níveis elevados de CA125 ajudam a levantar a suspeita, aquilo que eu falei, em pacientes na pós-menopausa com sintomas digestivos. Exatamente aquilo que eu falei. Foi o Alfred, viu? A próxima eu vou te perguntar alguma coisa, hein, Alfred? Se prepara. E aí, é isso, tá? Ele ajuda a gente pensar no diagnóstico, tá? Mas não patognomônico daquilo ali, entendeu? Veio CA125 aumentado, é câncer de ovário. Não. Ele sugere pra gente, tá bom? E monitoramento, avaliação de resposta ao tratamento e detecção de recidivos. É isso, tá? Uma coisa importante, existem outros marcadores tumorais. Para o CA epitelial de ovário, o CA125 a gente usa muito. Existe um outro marcador, tá? Que ele, infelizmente, não tem no SUS. E aí, eu nem coloquei ele aqui no gabarito, mas se alguém já ouviu falar, é HE4, tá? Ele é bem específico para câncer epitelial de ovário.
Ele é muito bom, a gente faz no particular, mas infelizmente no SUS a gente ainda não tem ele, tá bom? E aí no SUS é o CA 125 mesmo que a gente vai usar, ok? E vai usar também para monitorar tudo isso. Inclusive, tá? Existe um critério, só estou aumentando aí um pouquinho, porque o pessoal, ela não falou disso e tal. Esse outro marcador chama HE4, mas a gente ainda não tem ele no SUS, tá? Existe até um algoritmo que a gente faz, tá? Que tem uma calculadora que a gente coloca, bota esse marcador e o CA 125 e eles dão assim um índice de chance de ser um CA de ovário, tá? Que chama critério de Roma, tá? Mas isso eu só tô falando a mais com vocês. Caso vocês leiam em algum lugar, por que a doutora não falou isso na aula e tudo mais? Por quê, gente? A gente tenta preparar vocês para a prova com o que a gente tem no SUS, entendeu? No SUS. No SUS, a gente tem o CA 125. Por quê? A gente está falando de uma prova de SUS. É diferente de uma prova de residência, entendeu? As nossas fontes, elas são baseadas no Ministério da Saúde. Quando o Ministério da Saúde ele está muito obsoleto, porque tem um manual de 1900 bolinhas, às vezes, aí a gente tenta pegar da Febrasgo, a gente tenta pegar uma atualização, mas sempre tentando ver o que a gente tem disponível no SUS. Por isso que a Beth até, né, na verdade, toda a nossa equipe, né, a gente trabalha no SUS, tanto com obstetrícia como ginecologia, para a gente trazer essa visão para vocês, do SUS. No particular, eu tenho N coisas, mas no SUS, infelizmente, eu não consigo ter mão de ter né, alguns artifícios. Ressonância, tá, gente? Lembra, pelve, a gente vai pedir ressonância para avaliar a pelve dessa paciente, tá? Tomografia, a gente pede se a gente tiver suspeita de metástase, a distância. Aí a gente vai pedir tomografia. Vamos supor, eu tô com suspeita que a paciente está com metástase pulmonar. Aí eu vou pedir uma tomografia. Entenderam? Tudo certo? Viram como o caso surpresa não é tão surpresa assim, que a gente consegue tirar de vocês as respostas? É só interpretar e seguir os comandos das questões. Então, a ressonância, se você pedir só de pelve, você vai avaliar só a pelve, né? Se a gente pedir você não vai pedir ressonância do corpo inteiro, entendeu? Abdômen e pelve, você pode ver algum tipo de metástase. Mas, se você tiver suspeita de outras metástases, aí você vai ter que fazer a TC. Tipo, metástase do pulmão, entendeu? Aí você pede a TC. Mas isso a gente já está até subindo aí bastante no que a gente está pedindo, entendeu? Mas só para deixar claro aí para vocês, igual eu falei da questão dos critérios, do marcador, senão eles vão falar, nossa, mas está muito incompleto que a doutora falou. Não, a gente está falando que a nossa prova é voltada para o SUS. Vamos falar do que a gente tem no SUS, tá bom? Se fosse prova de residência, aí seria outra coisa. Aí a gente pega o up-to-date, a gente pega a última coisa aí que tem de referência. Mas aqui é suizão na veia, gente. Vamos lá. Vamos agora pro próximo, Beth. Agora o próximo é facinho, ele já conhece. Não vai ter graça, não. Vamos lá.